Usina hidrelétrica de Porto Primavera. A turbina vai gerar energia suficiente para 400 mil pessoas por mês. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. E vamos então aos destaques de hoje aqui na Voz do Brasil. Sudeste e Centro-Oeste economizam energia elétrica acima da meta estabelecida pelo governo. Comissão do Ministério do Trabalho vai regulamentar a saúde e segurança do trabalhador no setor de transportes. A partir de agora, as instituições de ensino superior que quiserem credenciar um novo curso vão ter que passar primeiro pelo provão e pela avaliação de professores especialistas. Essa é a grande novidade das novas regras do ensino superior. E para conhecer mais de perto essas regras, vamos conversar hoje com o ministro da Educação, Paulo Renato, daqui a pouquinho. Presidência da República. Amanhã, o presidente Fernando Henrique vai estar em São Paulo, onde faz uma importante inauguração. Vamos saber os detalhes com o nosso repórter Arthur Filho, que está no Palácio do Planalto. Arthur, boa noite. Boa noite, Ayrton e Sula. Arthur, que inauguração é esta de amanhã? Ayrton, o presidente Fernando Henrique Cardoso vai inaugurar a máquina 10 da usina hidrelétrica Sérgio Mota em Porto Primavera, da Companhia Energética de São Paulo, a CESP. Com isso, a companhia passa a dispor de 177 mil megawatts-hora de energia elétrica. A energia gerada através da máquina 10 da usina Sérgio Mota de Porto Primavera é suficiente para atender às necessidades de uma cidade de 400 mil habitantes por mês. O presidente Fernando Henrique Cardoso colocará em operação a turbina amanhã a partir das 11 horas da manhã. Esta usina se localiza no Rio Paraná, entre os municípios de Rosana, no estado de São Paulo, e Anaurilândia e Baitaporã, no Mato Grosso do Sul. Após a inauguração, o presidente retorna para Brasília. Ao vivo do Palácio do Planalto, Arthur Filho. O general Alberto Cardoso, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, está em Alagoas, analisando a crise no estado com a greve das polícias civil e militar. De Maceió, o repórter Sérgio Oliveira nos traz as informações. Sérgio. O secretário do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Alberto Cardoso, esteve reunido hoje no final da tarde aqui em Alagoas com o governador do estado, Ronaldo Lessa, debatendo a questão da greve das polícias civil e militar do estado e anunciou que o governo federal está estudando a possibilidade de envio de tropas federais para Alagoas, mas ainda não se decidiu. O presidente determinou que eu viesse a Alagoas, demonstrando sempre com isso a sua preocupação com a ordem pública e a segurança pública. As reivindicações na área da segurança pública não devem colocar em risco a população. Não se pode ser militar apenas no nome militar. Tem-se que realmente fazer valer a disciplina, a hierarquia e respeitá-las. E isso temos certeza, a Polícia Militar aqui de Alagoas entenderá isso aí, tanto que ela não está 100% parada, entenderá, e com as propostas apresentadas pelo governador, as negociações vão continuar. O general Cardoso disse acreditar que a greve vai acabar em seguida porque as propostas do governador foram concretas e todos têm consciência de que o Estado não pode dar mais do que tem. De Maceió, Sérgio Oliveira. Encontrar mecanismos para maior integração entre o Brasil e o Suriname. Este foi o assunto da reunião de hoje entre o vice-presidente Marco Maciel e a ministra das Relações Exteriores do Suriname, Elizabeth Levens. Segundo Marco Maciel, a relação com o Suriname deverá ser intensificada a partir de sua ligação rodoviária com o Brasil. O Suriname é atravessado pelo chamado Arco Norte, rodovia que vai interligar Macapá, no estado do Amapá, a Boa Vista, em Roraima, pela Guiana Francesa. A conclusão da rodovia vai facilitar o aumento do comércio bilateral, com benefícios especialmente para os estados do Amapá, Amazonas e Roraima. Os governos federal e de Pernambuco anteciparam a entrada em operação de duas fornecedoras de energia naquele estado. A informação é do vice-presidente Marco Maciel e a repórter Rosa Maria tem os detalhes. O vice-presidente Marco Maciel estará participando amanhã no Recife da assinatura de 2 contratos. Um de arrendamento de terreno para a construção da usina termoelétrica entre a Termo Pernambuco, que tem o controle do consórcio Guaraniana, e o complexo portuário de Suape. E outro
de fornecimento de 2 milhões de metros cúbicos de gás natural dia entre a usina térmica e a Companhia Pernambucana de Gás, Copergás. A cerimônia de assinatura dos contratos, que acontecerá às 10 horas no Palácio do Campo das Princesas, contará ainda com a participação do ministro das Minas e Energia, José Jorge, do governador Jarbas Vasconcelos e do presidente do consórcio Guaraniana, Gilson Veloso Machado. Do Recife, Rosa Maria. As regiões Sudeste e Centro-Oeste mantêm a economia acima da meta de 20%. O repórter Nielmar de Oliveira tem os detalhes. As regiões Sudeste e Centro-Oeste do país chegaram ao 18º dia do mês de julho com uma redução de consumo de 21,8%, um resultado 1,8 ponto percentual superior à meta de economia de 20% estabelecida no Plano de Racionamento de Energia elaborado pelo governo federal. Na região Nordeste, o consumo nos primeiros 18 dias de julho ficou em 21,4%, 1,4 ponto percentual acima da meta. Os números divulgados pelo Operador Nacional do Sistema, o ANS, indicam que a região Norte, onde a meta é de apenas 15%, a redução do consumo chegou a apenas 9,2%. Do Rio de Janeiro, Nielmar de Oliveira. E a economia de energia elétrica nos prédios públicos federais chegou a 40% em junho, superando a meta estabelecida que era de 25%. A repórter Cristina Guimarães diz como isso foi possível. Para atingir este resultado, os ministérios e órgãos vinculados desligaram aparelhos de ar-condicionado praticamente o dia inteiro, o número de lâmpadas foi reduzido e o número de elevadores em funcionamento também diminuiu pela metade. Outro fator foi a modificação no horário de expediente. As repartições públicas passaram a funcionar das 10 horas às 6 da tarde. De toda a energia consumida no país no ano passado, 3% foram utilizadas pelos prédios públicos e somente no Distrito Federal os órgãos consumiram 11%. Na próxima terça-feira serão apresentadas à Câmara de Gestão da Crise Energética propostas para permitir o uso eficiente de energia. Uma das sugestões é a abertura de linhas de financiamento para todos os tipos de consumidores para a substituição de equipamentos antigos por modelos mais eficientes. De Brasília, Cristina Guimarães. Vai ser criada uma comissão para regularizar a saúde do trabalhador do setor de transportes. O objetivo do governo é reduzir em 40% o número de acidentes fatais até 2003. As informações com o repórter Jorge Vanburg. 400 mil acidentes de trabalho, aproximadamente, ocorrem no Brasil todo ano, dos quais 4 mil, ou 1%, são fatais. A maioria acontece no setor de transportes, onde os acidentes de trajeto durante os deslocamentos do trabalhador de sua casa para o trabalho e vice-versa são predominantes. Na contramão dos acidentes de trabalho, que estão diminuindo, os de trajeto vêm aumentando consideravelmente, segundo uma pesquisa sobre condições de trabalho nos transportes realizada em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia para o Ministério do Trabalho. Com base nesses dados, o ministro interino do Trabalho, Paulo Jobim, anunciou nesta quinta-feira a criação de uma comissão formada por representantes do governo, dos trabalhadores e de empregados para regulamentar a questão da segurança e saúde do trabalho no setor de transportes e propor ações destinadas a reduzir esse tipo de acidente. O ministro informou ainda que a meta é reduzir em 40% os acidentes fatais até 2003. De Brasília, Jorge Vanburg. Estudantes de escolas técnicas vão ajudar a cadastrar famílias castigadas pela seca no programa Bolsa Escola. A decisão foi tomada hoje pelo ministro Paulo Renato. A repórter Luciana Vasconcelos tem os detalhes. Cerca de 2.000 alunos de escolas técnicas vão auxiliar o cadastramento de famílias do Nordeste e Minas Gerais no programa Bolsa Escola. No total, são 1.145 municípios localizados na região semiárida que estão sendo castigados pela seca. Os estudantes serão auxiliados por professores. Eles vão ganhar uma bolsa mensal de R$ 180, enquanto os professores vão receber R$ 250 pelo trabalho. De acordo com o secretário do programa Bolsa Escola, Floriano Pesaro, o objetivo é cadastrar o restante das famílias até o final do mês. O Bolsa Escola é um programa que leva renda a essas populações mais carentes, que hoje estão passando por grandes dificuldades. Para que o programa chegue logo lá, é que o ministro Paulo Renato determinou essa parceria com as escolas técnicas para que a gente pudesse contratar esses estudantes. A meta do Bolsa Escola no semiárido é beneficiar 2,5 milhões de alunos.
O trabalho de cadastramento foi discutido hoje em Brasília com os diretores das escolas da Rede Federal de Educação Tecnológica do Nordeste e de Minas Gerais. De Brasília, Luciana Vasconcelos. Aumenta o ingresso de alunos pobres nas escolas de ensino médio. A informação é do ministro Paulo Renato. Ele acrescentou que, em todo o país, 97% das crianças estão matriculadas. A reportagem é de Marli Moreira. Nos últimos 7 anos, cresceu em 67% o número de alunos no ensino médio do país e a tendência é continuar evoluindo, pois nesse período caiu a diferença de ingresso nas escolas entre ricos e pobres. A declaração foi feita hoje pelo ministro da Educação, Paulo Renato Souza, em encontro com dirigentes de escolas particulares de ensino superior na Câmara de Comércio Britânica, na Zona Sul de São Paulo. Ele citou que 97% das crianças em idade escolar estão tendo acesso ao ensino e que o total de alunos em geral soma 58 milhões. Em sua análise, o investimento que o atual governo vem fazendo no setor vai permitir que, num futuro próximo, haja o combate das desigualdades socioeconômicas do país. E uma nação só se desenvolve com educação de qualidade, acentuou o ministro. De São Paulo, Marli Moreira. E do ensino médio, que a repórter Marli Moreira acabou de falar, vamos ao ensino superior, que está com novas regras. O ministro Paulo Renato está conosco para falar da nova política para o ensino superior anunciada recentemente pelo governo e que vai tornar o processo de abertura e credenciamento de cursos mais ágil e transparente. E quem vai ganhar com isso é a população. Ministro, boa noite. Boa noite, Sula. Boa noite, Ayrton. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Ministro, o senhor anunciou novas regras para o ensino superior. Que regras são essas? As mudanças que fizemos no ensino superior recentemente visam a incorporar o processo de avaliação das faculdades e universidades, que tem no provão e nas visitas dos professores especialistas a sua grande novidade em relação ao passado, incorporar esse processo de avaliação no processo normal de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de instituições e de cursos. É algo extremamente importante, moderno e transparente. Cada pessoa no país poderá acessar o Ministério da Educação e saber exatamente o que vai acontecer com cada curso superior. Não vai depender mais de uma decisão subjetiva, uma decisão cujas regras não são conhecidas, tomada por uma pessoa ou por um conjunto de pessoas. Agora nós teremos o processo de avaliação incorporado no processo de credenciamento de cursos e faculdades. Ministro Paulo Renato, e as instituições de ensino vão ter tempo para se adaptarem a essas mudanças? O tempo já foi dado, já está sendo dado com o processo de avaliação. Nós viemos reiteradamente dizendo que o processo de avaliação não é para fechar a faculdade, o processo de avaliação é para melhorar o sistema, e ele está melhorando o sistema, mas quem não melhorar pode vir a ser fechado. Então, digamos, as regras já estão dadas, apenas o que mudamos foram os procedimentos que tornam o processo tanto de renovação, de premiação, de renovação do reconhecimento das faculdades que saem bem, como o processo de punição, processo de eventual fechamento de cursos mais ágil. E com relação à avaliação dos cursos, ministro, continua valendo o exame nacional? E no caso dos cursos não alcançarem a média, alguma coisa muda? Não, justamente não muda nada no sistema de avaliação. O sistema de avaliação continua com o Exame Nacional de Curso, o provão, e a supervisão, as visitas feitas por professores especialistas que nos dão a sua opinião sobre os itens relativos às condições do ensino desses cursos, ou seja, qualificação dos professores, situação da infraestrutura, dos laboratórios, bibliotecas, etc. Mudando um pouco de assunto, ministro, os ministros da educação dos países que formam o Mercosul aprovaram o plano quinquenal de ação nas áreas de educação básica, tecnológica e superior. Como vai funcionar o plano e quais os acordos que já estão valendo para facilitar a vida do cidadão, ministro? Esses acordos têm tido consequências já para facilitar a vida de cidadãos dos nossos quatro países e mais Chile e Bolívia, que estudam num país e querem continuar os seus estudos no outro, do reconhecimento de pessoas de crianças e jovens que estudam num país e voltam ao seu país de origem e querem continuar os estudos. Temos tido muita cooperação em matéria de conhecermos as experiências dos demais países. Por exemplo, o nosso sistema de avaliação do ensino superior, o provão,
tem provocado muita curiosidade. Nós temos insistido para que todos os países tenham também o seu sistema de credenciamento, de acreditação de faculdades e cursos superiores. Isto é produto deste entendimento. E os próximos 5 anos haverão de ser marcados por ações que estão todas contidas neste plano, que vai pautar a ação de todos os países do Mercosul nos próximos anos nas áreas da educação. Ministro Paulo Renato, obrigado pela sua participação aqui na Voz do Brasil e que o senhor tenha uma boa noite. Bem, apenas eu quero agradecer uma vez mais a possibilidade de me dirigir a todos os ouvintes do Brasil através da nossa Voz do Brasil. Muito obrigado. Tá certo, agora são 7h16 em Brasília. No próximo bloco, você vai saber por que estão suspensas as autorizações para exploração de espécies da Mata Atlântica. Até já. TV Executiva mostra amanhã resultados do Proformação. O programa de formação de professores em exercício, já implantado pelo MEC nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. A teleconferência será transmitida de Brasília pela Embratel, das 9 às 11h30 da manhã. Para acompanhar, basta procurar uma escola ou um teleposto com antena parabólica, sintonizando no transponder 6A1. Na frequência 3910 e polarização horizontal. A TV Executiva também poderá ser acompanhada por meio da rede Sesc-Senac. O Proformação é um curso de 2 anos que utiliza os recursos da educação à distância para formar os professores leigos. Ele é executado pelas Secretarias de Educação com o apoio técnico e financeiro do MEC. Nos 15 estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste que aderiram ao Proformação, já estão sendo formados cerca de 27 mil professores leigos de 1ª a 4ª série. Segundo determina a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a partir de 2006, só poderão ser admitidos professores habilitados de nível superior ou formados por treinamento em serviço. Vamos pra escola, vamos dar as mãos, vamos todos juntos fazer esta nação. Ministério da Educação, Governo Federal. A Voz do Brasil. Rádio Brás, meio ambiente. Está proibido cortar e explorar árvores naturais da Mata Atlântica ameaçadas de extinção. A proibição vale por 1 ano. O repórter Lourival Macedo tem os detalhes. O IBAMA suspendeu as autorizações de corte e exploração de madeiras naturais da Mata Atlântica ameaçadas de extinção. A portaria foi assinada pelo ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, e a proibição vai vigorar por 1 ano. Prazo para o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, definir critérios técnicos e científicos que garantam a sustentabilidade da exploração e da conservação genética das espécies nativas. A Mata Atlântica é um patrimônio nacional e está comprometido pela intensa devastação de sua flora, cuja perenidade deve ser garantida por lei. A exploração eventual será autorizada para fins de subsistência das propriedades rurais, das populações tradicionais e tribos indígenas, mas mesmo assim, desde que não haja outra saída. O requerimento para exploração eventual sem fins lucrativos deve ser feita junto ao IBAMA. De Brasília, Lourival Macedo. A hora do campo. Você vai saber agora se o seu município recebeu a verba do INCRA destinada à compra de material de construção, alimentação, insumos, sementes e outros itens indispensáveis para o início produtivo dos assentamentos. Esses recursos são liberados pelos bancos oficiais e aplicados por meio das associações de assentamentos da reforma agrária. A verba de R$ 864.100 vai para os seguintes assentamentos. No Ceará, assentamentos Cachoeirinha e Monsenhor Tabosa, Pajeú, na cidade de Santana do Acaraú, e assentamentos Carnaúbas, São José e Campo Grande, em Sobral. No Pará, assentamentos Pilão Poente 2 e Pilão Poente 3, em Anapu, Maria Luísa, em Conceição do Araguaia, e Candiru, na cidade de Ipixuna, no Pará. No Piauí, assentamentos Palmeira 2, em Barras, e Riacho do Mato, em Jerumenha. No Rio Grande do Sul, assentamento Zumbi dos Palmares, em Palmares do Sul. E no Tocantins, assentamento Toledo 2, em Pium.
23.760 famílias vão receber amanhã as cestas de alimentos da Conab. As famílias moram nos seguintes municípios: em Goiás, Cavalcante e Damianópolis; em Minas Gerais, Carbonita, Carmésia, Datas, Dores de Goiães, Materlândia, Minas Novas e Santa Bárbara do Tegúrio. No Piauí, Francinópolis, Jardim Mulato, Joaquim Pires, Lagoa do Sítio, Nazaré do Piauí, Pimenteiras, Regeneração e São Francisco de Assis do Piauí. E no Rio Grande do Norte, Campo Alegre, Lagoa Salgada, Santo Antônio, São Pedro e Senador Eloy de Souza. A Conab também vai entregar 14.981 cestas dentro do Programa Federal de Combate aos Efeitos da Seca para as prefeituras dos seguintes municípios: no Ceará, Arneirós; em Minas Gerais, Gameleiras, Monte Azul e Várzea da Palma; na Paraíba, Aguiar e Santa Luzia; no Piauí, Brejo do Piauí, Caldeirão Grande do Piauí, Ipiranga do Piauí, Jurema e Pio 12; e no Rio Grande do Norte, Alto do Rodrigues, Caiçara do Norte, Currais Novos, Pedra Grande, Poço Branco, São João do Sabugi, São Miguel do Gostoso, Tenente Ananias e Timbaú. Será lançada daqui a pouco em Porto Alegre uma campanha nacional para incentivar a doação de órgãos. A reportagem é de Lupe Martins. Uma grande campanha publicitária para incentivar a doação de órgãos será lançada na noite de hoje no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, com a presença do ministro da Saúde, José Serra, e um show do apresentador e humorista Jô Soares. A campanha, com o slogan "Doe órgãos, salve vidas", terá o apoio da mídia, dos governos federal e estadual e de grande número de empresas. As peças publicitárias criadas pela agência Martim Andrade serão veiculadas gratuitamente em emissoras de rádio, jornais, TVs e outdoors. No Rio Grande do Sul, 1.400 pessoas aguardam por transplantes de órgãos. 805 esperam por rim, 500 por córnea, 56 por fígado, 36 por pulmão e 16 por coração. Segundo o coordenador da campanha, o médico Clóvis Franciscone, chefe do setor de neurologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, para ser doador, basta declarar a intenção a seus familiares. De Porto Alegre, Lupe Martins. Agora em Brasília, 7h23. Já já você vai saber a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, em todo o país. Nós voltamos em seguida. Comunidade Ativa. Desenvolvimento para todos. O programa Comunidade Ativa está mobilizando a população de Vicunha, Espírito Santo. Segundo o prefeito Decelino Mungim, o fórum local se reuniu e elegeu a pavimentação da rodovia estadual que liga Vicunha ao município de Vargem Alta como prioridade absoluta. São 34 quilômetros que vão transformar e desenvolver a cidade. Toda a nossa produção só chega na cidade, ela é a espinha dorsal do município. Ninguém consegue chegar na sede do município se não chegar nessa estrada. Então, é de suma importância para nós e ela realmente, se a gente conseguir isso, para nós, eu acho que o programa já atinge o seu objetivo. Além de Vicunha e Vargem Alta, a estrada vai beneficiar outros 3 municípios carentes da região. Comunidade Ativa, um programa da Secretaria Executiva do Comunidade Solidária, Governo Federal. A voz do Brasil, Rádio Brás. E vamos então à previsão do tempo para esta sexta-feira em todo o país. No sul, chuvas isoladas no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. O sol aparece no Paraná. A temperatura mínima para o sul é 11 graus e a máxima chega aos 30 graus. Na região sudeste, o tempo estará nublado em São Paulo e Rio de Janeiro. O sol aparece em Minas Gerais e Espírito Santo. A temperatura mínima é de 9 graus e a máxima chega aos 32 graus. E o sol aparece em toda a região centro-oeste. As temperaturas variando entre 14 e 36 graus. Pancadas de chuva em quase toda a região norte. Somente no Acre e no Tocantins não deverá chover. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 35 graus. E no Nordeste o sol aparece no Maranhão, Piauí e Bahia. Nas outras áreas, céu nublado com possibilidade de chuvas isoladas. Mínima 16, máxima 35 graus. As informações são do Centro de Previsão do Tempo, Estudos Climáticos do INPE. Agora em Brasília, pontualmente 7h25. Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Uma boa noite a todos e até amanhã. É isso aí, boa noite para você e não esqueça, amanhã às 7 horas em ponto nós estaremos de volta. Até lá.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio, iniciou a distribuição de despachos aos governos estaduais que estão sob ameaça de intervenção federal pelo não pagamento de precatórios. O ministro Marco Aurélio solicita que os governadores informem em 10 dias se pagaram ou não as dívidas judiciais existentes até dezembro de 1999 e que totalizam 1.189 processos em tramitação no Supremo. Até o momento, o STF aprecia 2.862 processos em que os requerentes pedem a intervenção federal pelo descumprimento de decisões judiciais, sendo a maioria consequência do não pagamento de precatórios. Só em São Paulo existem 2.463 desses processos. De acordo com informações veiculadas no noticiário, a dívida global do Estado chega a 6 bilhões de reais. O juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto pediu hoje ao Supremo a revogação de sua prisão preventiva por excesso de prazo. Nicolau dos Santos Neto requer o benefício como extensão do que já foi concedido pelo Supremo em liminar aos empresários Fábio Monteiro de Barros e José Eduardo Teixeira Ferraz, donos da Encal, responsável pela construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. No documento endereçado ao presidente do STF, ministro Marco Aurélio, o advogado Alberto Toron utiliza os mesmos argumentos usados pelo ministro ao liberar os sócios da construtora da prisão preventiva. O advogado salienta que enquanto Fábio Monteiro de Barros e José Eduardo Ferraz tiveram prisão preventiva decretada em 13 de março deste ano, o juiz aposentado está preso preventivamente desde 8 de dezembro do ano passado. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ilmar Galvão, recebeu petição do presidente do Senado, Jader Barbalho, solicitando que sejam indeferidos os pedidos de quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dele, apresentados ao Supremo no inquérito que apura a suposta comercialização de títulos da dívida agrária. O pedido dos advogados é extenso à ex-mulher de Jader Barbalho, Elcione Barbalho, e a outros envolvidos. O inquérito que envolve o senador paraense foi enviado pela juíza da 10ª Vara Federal de Brasília, Maria de Fátima Costa. O presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça, ministro Nilson Naves, recebeu hoje a presidente do Sindicato dos Taxistas do Rio de Janeiro, Adriana Iorio. O encontro foi solicitado pela sindicalista, que trouxe informações sobre a questão jurídica criada em torno do regime de permissões para exploração do serviço de táxi por auxiliares credenciados na Secretaria Municipal de Transportes Urbanos. Decisões liminares do STJ têm garantido a validade de permissões concedidas a taxistas auxiliares da capital carioca. O ministro Nilson Naves afirmou, durante a audiência, que as informações trazidas pela sindicalista serão encaminhadas aos relatores das medidas cautelares sobre o assunto em curso no Superior Tribunal de Justiça e que o agravo regimental proposto será examinado em breve após o recesso forense. Um funcionário público de Goiânia assegurou no STJ o direito de livre acesso às dependências do Clube Estância Termas Privé das Caldas, localizado na Estância Hidrotermal de Caldas Novas, em Goiás, durante este mês de julho. A liminar foi concedida pelo vice-presidente do STJ no exercício da presidência, ministro Nilson Naves. Desde 1993, Dino Soares trava uma batalha judicial contra a direção do clube. Uma reclamação do associado ao PROCON foi julgada procedente e resultou em uma multa de 5.000 UFIRs ao clube por ter deliberado em assembleia vedar a entrada de associados nas dependências do hotel quando ali não estiverem hospedados. A decisão também assegurou ao associado e seus dependentes o direito de frequentar todas as áreas de lazer do clube. O ministro Nilson Naves restabeleceu os efeitos da decisão do PROCON apenas para este mês de férias escolares. O mérito da ação ainda vai ser julgado. O INSS terá que restabelecer o pagamento de pensão por morte a uma dona de casa de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A viúva pediu o cancelamento da pensão deixada pelo primeiro marido depois de se casar de novo. Ao separar-se judicialmente do segundo marido, ela pediu a reabertura da pensão deixada pelo primeiro e teve que recorrer à justiça, porque o INSS não quis estabelecer o pagamento do benefício. O relator da ação no STJ, ministro Vicente Leal, lembrou que a jurisprudência do tribunal é pacífica em reconhecer que a ex-esposa tem direito à pensão decorrente de morte do segurado, desde que comprove a necessidade de percebê-la. É o caso da mulher que dispensa no acordo da separação a prestação de alimentos, mas que conserva o direito à pensão decorrente da morte do marido, desde que comprovada a necessidade do benefício.
O STJ também considera que a pensão previdenciária não se extingue se do novo casamento não resultar melhoria na situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar o benefício dispensável. Os assuntos que foram destaque nesta edição. O presidente do Supremo quer saber se estados ameaçados de intervenção quitaram dívidas judiciais. Jader Barbalho pede que Supremo preserve seus sigilos bancário e fiscal. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o Noticiário do Poder Legislativo. Jornal do Senado. Mestrinho garante, Conselho de Ética agirá de acordo com o regimento no caso Jader Bampará. Tião Viana lamenta falta de médicos no interior do país. Nós não podemos formar médicos apenas para as grandes cidades e com a visão apenas de comércio. Lúdio Coelho diz que reforma pode melhorar a representação política brasileira. Os senadores Paulo Artung e Heloísa Helena passaram o dia aguardando uma manifestação do presidente do Senado, Jader. Pede ao Conselho de Ética a apuração do suposto envolvimento de Jader em irregularidades no Bampará. Hoje de manhã, o presidente do Conselho, senador Gilberto Mestrinho, divulgou nota oficial sobre como agirá nesse episódio. Mestrinho diz que adotará as medidas regimentais e constitucionais necessárias diante de qualquer denúncia ou representação contra Jader Barbalho. Na nota, Gilberto Mestrinho afirma também que não vai levar em conta os interesses partidários circunstanciais no caso de um possível processo contra Jader. Para o senador Paulo Artung, a posição de Mestrinho, pelo menos no papel, é positiva. Eu acho que hoje o senador Mestrinho resgata o compromisso de fazer uma presidência equilibrada, uma presidência apartidária, como deve ser a Comissão de Ética, uma presidência que cumpra a sua função. É esperar que o que está escrito no papel seja feito na prática. E essa é a nossa expectativa. O gabinete do senador Jader Barbalho divulgou hoje nota desmentindo informação do Banco Central. Jader diz que é mentirosa a nota em que o Banco Central comunica ter enviado para ele cópia do relatório do inspetor Abraão Patruni Júnior. Esse relatório aponta indícios de que Jader Barbalho teria sido um dos beneficiários do desvio de recursos do Bampará. O senador alega que não recebeu o documento e que esta não foi a primeira vez que o Banco Central mentiu em nota oficial. O senador Lúcio Alcântara acha que Jader Barbalho deveria se afastar da presidência do Senado até que todas as denúncias contra ele sejam esclarecidas. Eu acho que o Senado ficaria menos constrangido. Por quê? É muito difícil para nós já investigar um colega, quanto mais sendo esse colega o presidente do Senado. E também, tudo que o senador Jader Barbalho fizer, vai ser dito que ele está obstaculando as investigações. Que, afinal de contas, ele tem um poder que decorre da sua própria condição de presidente do Senado. O senador Lúdio Coelho defende o voto distrital misto e quer o fim das coligações para as eleições proporcionais. Ele diz que a falta de uma reforma é a principal causa da crise política brasileira. Reportagem de Rômulo Mazzocante. Para Lúdio Coelho, a representação parlamentar brasileira está deteriorada. Ele defende uma reforma política para mudar a situação. O senador quer ver aprovado o voto distrital misto, em que parte dos deputados federais seriam eleitos por distritos e outra parte por todo o estado. Dessa forma, Lúdio Coelho acredita que a população teria mais condições de acompanhar o parlamentar. Com o voto distrital misto, os candidatos que residindo na região, ele tem contas a prestar a quem o elegeu. Quer dizer, ele será mais fiscalizado pela sociedade, pela família. O senador explica que no sistema distrital misto, pessoas de alta expressão e competência submeteriam o nome a uma apreciação por todo o estado. A proposta está sendo examinada pela Comissão de Constituição e Justiça. Lúdio Coelho também é a favor do fim das coligações nas eleições proporcionais, ou seja, de vereadores e deputados.
O projeto já foi aprovado pelo Senado e está sendo examinado na Câmara dos Deputados. Segundo Lúdio Coelho, o fim das coligações reduziria substancialmente o número de partidos políticos. Porque há muitos partidos políticos aí em função de interesses locais. Isso, no fim, reflete na nação. E a democracia, o império da lei e o amparo nos partidos. Com essa estrutura partidária brasileira, eu acho muito difícil fazer funcionar a plena democracia. Em instantes, José Eduardo Dutra critica descaso do governo com o setor energético. A Rádio Senado está transmitindo em ondas curtas para as regiões Norte e Nordeste e para os estados de Goiás e Mato Grosso. A frequência é 5.990 kHz, faixa de 49 metros. E qualquer emissora do país pode retransmitir a programação que é gerada pela Rádio Brás. Rádio Senado em ondas curtas, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 11 da noite. O senador Tião Viana defende um novo modelo para a formação dos médicos no Brasil. Ele também reclama da dificuldade de atrair médicos para trabalhar no interior do país, principalmente para a região amazônica. Repórter Bruno Lourenço. Mesmo oferecendo salários que chegam a R$ 6.000, moradia, transporte e outras facilidades, estados como Roraima e Acre não conseguem médicos em número suficiente para atender a população. Tião Viana acredita que os alunos de medicina precisam tomar contato com outro Brasil, o Brasil além das grandes cidades. Para ele, isso seria importante até para a formação dos futuros profissionais. O Brasil precisa de uma revisão ampla do seu modelo pedagógico, do modelo de formação médica, porque ele não pode mais formar profissionais como peças de mercado. Ele precisa formar profissionais com forte cunho humanista, ético e com capacidade de ter amor pelo Brasil verdadeiro, que é o Brasil também do interior. Nós não podemos formar médicos apenas para as grandes cidades e com a visão apenas de comércio. Tião Viana destaca que na Câmara dos Deputados existe uma proposta de emenda constitucional do ex-senador Antônio Carlos Magalhães que poderia resolver o problema de mais de 1.200 municípios brasileiros que não têm médicos. A proposta institui o serviço civil obrigatório como alternativa ao militar. Os estudantes de medicina seriam dispensados de prestar o serviço até a conclusão do curso. Depois trabalhariam por 1 ano em municípios carentes de profissionais de saúde. O senador José Eduardo Dutra critica o governo Fernando Henrique Cardoso por não ter feito investimentos para aumentar o potencial energético do país. Repórter Jefferson Dalmoro. Para o líder da oposição no Senado, José Eduardo Dutra, o governo não foi humilde para reconhecer os erros na condução da política energética do Brasil. Segundo Dutra, o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso prometeu em seu plano de governo atrair investimentos estrangeiros para a ampliação do potencial energético brasileiro, a fim de evitar que o sistema entrasse em colapso. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. O governo optou por atrair o capital privado não para construir novas usinas, não para ampliar a capacidade instalada de geração de energia. Optou-se por apenas atrair o capital privado através da venda de ativos, através da privatização das empresas de energia elétrica, primeiro feitas sem qualquer controle por parte da população e, em segundo lugar, inclusive com financiamento de dinheiro público através do BNDES. Segundo o senador, o que surpreende é o fato de o presidente Fernando Henrique Cardoso ter dito que foi pego de surpresa pela crise de energia, que, de acordo com Dutra, era previsível a partir do momento em que a economia brasileira voltasse a crescer. Entretanto, o senador apela para que a população economize energia. Porque ninguém quer o quanto pior melhor, ninguém quer que o Brasil fique numa situação de apagão, mas não podemos deixar de registrar a responsabilidade do governo em relação a isso, principalmente da sua equipe econômica. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília.
Deputado considera inconstitucional o projeto do governo sobre saneamento. Ayrton Dipp, do PDT gaúcho, qualificou de inconstitucional o projeto do governo, que já recebeu urgência 2 vezes e estabelece diretrizes nacionais para o setor saneamento básico. Ayrton Dipp condena a retirada da titularidade do município sobre os serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto, lembrando que esse é um setor essencial para garantir a saúde da população. Então, viabilizar a prestação desses serviços por empresas privadas não é o melhor caminho para o país. Por que não é o melhor? Porque o saneamento básico é um serviço essencialmente monopolístico. E se é um serviço essencialmente monopolístico, é muito melhor que esse serviço seja prestado pelo próprio Estado. E nós contestamos não somente em relação ao mérito desta lei, que visa transferir a titularidade, mas também em relação ao aspecto legal. O aspecto legal da Lei 4.147, retirando dos municípios a titularidade, ele é inconstitucional. E queremos que o Congresso Nacional possa rejeitar esta lei, mantendo o serviço de saneamento sobre a concessão dos municípios, e utilizando, na realidade, uma descentralização no país, que é ainda o melhor caminho para atender a população brasileira. Pedro Fernandes, do PFL do Maranhão, integra a comissão especial que analisa os projetos que vão definir uma política nacional de saneamento básico. Pedro Fernandes esteve com outros parlamentares na Argentina e no Chile para conhecer as soluções adotadas nos 2 países sul-americanos para o sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto. A da Argentina nos mostra alguns erros que nós não podemos mais cometer. Nós precisamos ter uma agência reguladora específica de saneamento, nós precisamos definir a questão da tarifa, enfim, nós precisamos realmente de uma série de questões. E o Chile, mais avançado na sua proposta, também nos mostra que a gente pode realmente aprimorar a nossa lei. Agora, o mais importante disso tudo foi as visitas que nós estamos fazendo aos estados. Eu acompanhei o relator do projeto ao estado do Maranhão, ao meu estado, e lá nós recebemos uma série de sugestões, uma série de informações que eu tenho certeza, e vamos torcer para isso, para que o deputado Adolfo Marinho faça um excelente relatório e a gente tenha realmente uma política nacional de saneamento básico para o Brasil. Pedro Fernandes acredita ainda que a titularidade deve continuar com os municípios e, no caso de projetos maiores, os prefeitos podem celebrar consórcios. No Maranhão nós temos um caso que nós temos uma estatal, uma empresa estatal, que hoje tem a concessão de todos os municípios para operar, e o que o governo quer é passar essa titularidade dos municípios para o Estado. Eu não vejo necessidade nisso. Eu acho que para se mudar a questão da titularidade precisaria se mexer na Constituição Federal, o que o projeto não está fazendo. Eu acho que a titularidade pode continuar com o município e nós temos em consórcios, quando tiver uma atividade comum, todos os municípios atuarem, como é o caso da capital do Maranhão. Prazo final para as dívidas securitizadas. Chico Graziano, do PSDB paulista, alerta que em outubro próximo vence o prazo para o pagamento das dívidas agrícolas securitizadas há 2 anos. Graziano quer encontrar uma saída para esse grupo de agricultores para que eles possam liquidar um débito que, em alguns casos, já existe há mais de 5 anos e ajudar o país a ampliar a produção do setor primário. Nós hoje enfrentamos no Brasil, em termos de sua agropecuária, uma situação inusitada, paradoxal. O nosso país vai bem, aumenta a produção de grãos, nós vamos bater um recorde de produção, será uma produção magnífica de grãos, 95 ou mais milhões de toneladas. Nós produzimos 70 milhões de toneladas no início do governo Fernando Henrique. Nós conseguimos ampliar de 70 para 95, é um grande salto. O Brasil expande bem a sua pecuária, a sua avicultura, a sua suinocultura, mas a despeito de todas desses ganhos de produção, de produtividade, tecnologia, um conjunto de agricultores não está conseguindo acompanhar esta evolução. Principalmente pequenos, médios e até alguns grandes agricultores que estão endividados, que não conseguem pagar as suas dívidas que foram acumuladas na década passada, na época do Plano Collor, quando houve um descasamento entre o preço mínimo e aquilo que era o seu débito no banco, principalmente no Banco do Brasil. Nós temos que ser capazes, nós precisaremos
em agosto, setembro, antes do vencimento da securitização, encontrar uma saída de ajudar aqueles que querem pagar, não os que querem dar calote. Confúcio Moura, do PMDB de Rondônia, condenou a quebra do direito adquirido dos agricultores da Amazônia com a edição do novo Código Florestal através de sucessivas medidas provisórias. O código, ressalta Confúcio Moura, estabelece que o produtor rural poderá utilizar somente 20% de sua propriedade e não mais 50%, como foi fixado quando o produtor se estabeleceu há alguns anos na região. Ninguém é contra e ninguém quer desmatar florestas inteiras à toa. Mas se a pessoa tem realmente um projeto de aproveitamento agropecuário coerente, e a lei anterior dava e deu esse direito a muitas pessoas, agora vem uma lei nova, de cima, vertical, de cima para baixo, e muda as regras do jogo. Quem está lá sente-se prejudicado, porque quem vai comprar uma fazenda que só pode aproveitar 20%? Você vai investir dinheiro numa região dessa para plantar café, para soja ou criar gado? Você não vai. Você vai comprar em São Paulo, você vai comprar em Mato Grosso, vai comprar, por exemplo, em Tocantins, aqui em Goiás, aqui no Distrito Federal. Então, nossas terras vão desvalorizar. Então, nós, em Rondônia, estamos trabalhando para fazer valer a lei anterior. A lei que garanta os direitos adquiridos dos proprietários rurais. E são muitos, milhares. Deputado condena governo por crise energética. José Genuíno, do PT paulista, lamentou que, apesar dos alertas feitos por técnicos e consultores, o governo federal não tenha investido na ampliação da capacidade de geração e transmissão de energia no país. A crise, na opinião de Genuíno, foi introduzida nos últimos 5 anos, quando o executivo cortou a injeção de recursos no setor energético e não garantiu o reinvestimento via privatização. Os investimentos foram cortados, não se investiu em transmissão de energia, não se garantiu no processo de privatização regras, parâmetros e normas claras, inclusive para que essas empresas privatizadas tivessem a obrigação e a segurança de reinvestir no setor principalmente de distribuição e de transmissão de energia, na medida em que eu considero que a geração tem que estar sob o controle público. E o governo não tomou nenhuma medida que fornecesse à população informações para o racionamento e para a economia de energia no tempo adequado para não gerar essa situação de pavor, de medo. Mas não basta só economizar energia. É necessário investir em cogeração de energia, é necessário reinvestir na geração de energia, principalmente, e aumentar a capacidade das nossas usinas hidráulicas. Por isso, inclusive, que nós estamos exigindo na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento para 2002, os investimentos das estatais na infraestrutura, principalmente na geração de energia. O país tem uma potencialidade de cogeração de usinas termoelétricas, de bagaço da cana e de outras iniciativas locais. Marçal Filho, do PMDB do Mato Grosso do Sul, defende o aumento da área atendida pela eletrificação no meio rural do país. Marçal Filho anunciou, no caso do Mato Grosso do Sul, a liberação de mais de 3 milhões de reais em investimentos do governo federal em 3 municípios do estado. Em tempos de apagão, de racionamento de energia, muitas pessoas nem sabem o que é energia elétrica, principalmente os moradores da zona rural. E no Mato Grosso do Sul não é diferente. Fizemos esse trabalho e agora podemos comemorar. Quase R$1 milhão já foram liberados para o município de Ribas do Rio Pardo, para que lá os produtores, os agricultores, o homem do campo pudesse ter a sua energia elétrica. Município de Laguna Carapã, outro município que nós conseguimos recursos. Mais de R$700 mil foram empregados na rede de eletrificação rural do município de Laguna Carapã. O agricultor agora agrega mais valor ao seu produto, pode resfriar o seu leite evitando desperdício, pode produzir melhor e pode ter o conforto que ele tanto necessita. Laguna Carapã agora tem a sua eletrificação rural sem nenhum custo para o agricultor, todos os recursos do governo federal através do Ministério da Agricultura. Município de Amambai, outro município com mais de R$800 mil liberados para a sua eletrificação rural.
Nícias Ribeiro, do PSDB, lamentou que os procuradores da República do Pará estejam tentando impedir a realização das obras da hidrelétrica de Belo Monte, alegando que a construção vai trazer danos ao meio ambiente. Nícias Ribeiro salienta, entretanto, que o lago da hidrelétrica de Belo Monte será menor que a de outras usinas e que vai inundar terras que são periodicamente alagadas pelo rio Xingu. Veja bem, Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo, gera 12 bilhões de quilowatts, utilizando um lago de 1.460 km² diário. Tucuruí, que é a maior hidrelétrica genuinamente brasileira, vai gerar, depois de concluída a segunda etapa, 8 bilhões 460 mil quilowatts, certo? Utilizando um lago de 2.800 km² diário. A hidrelétrica de Balbina, perto de Manaus, que gera apenas 250 mil quilowatts, utiliza também um lago de 2.800 km² diário, do tamanho da Baía de Guanabara, tá certo? A nossa Belo Monte, lá na curva grande do Xingu, no estado do Pará, vai gerar 11 bilhões de quilowatts, utilizando um lago de apenas 400 km² diário. E veja bem, o que é que vai ficar, vamos dizer, inundado com este lago? Vai ficar inundado todas as áreas de terra que são alagadas todos os anos a cada inverno. Carlos Dunga, do PMDB, alerta que a seca paralisou a atividade agropecuária e a irrigação no Vale do Piancó, na Paraíba. A região do Vale do Piancó, que se compõe pelo rio Piancó, está totalmente dizimada. Nós tivemos irrigação, nós tivemos pecuária, nós tivemos piscicultura e hoje não temos nenhuma dessas atividades agropecuárias. E por isso nós pedimos ao governo que olhe o Vale do Piancó, exemplo de Itaporanga, de Piancó, de Boa Ventura, de Pedra Branca, que são municípios que estão totalmente dizimados do setor agrícola pela estiagem que assola o Nordeste, principalmente o estado da Paraíba. Carlos Dunga pediu ainda prioridade para o assentamento dos produtores nordestinos nas proximidades do Rio São Francisco, inclusive com apoio a um programa de construção de casas populares. Eu preciso que o governo veja com urgência essa questão do Nordeste. E as casas populares que deveriam ser construídas no sul do país, elas devem ser construídas ao lado do Rio São Francisco, porque aí iria colocar o homem do campo, que tem vontade de trabalhar no campo, para uma produção junto a uma região com água, com eletricidade e com mão de obra barata. Subcomissão analisa problemas da segurança pública. Gustavo Fruit, do PMDB do Paraná, anunciou a criação de uma subcomissão na Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior da Câmara, que vai analisar o problema da violência no país. Gustavo Fruit é relator da subcomissão e anunciou que o órgão técnico vai promover uma série de debates e um encontro nacional sobre segurança pública no final deste ano. Seguramente ao lado da questão do emprego. Esta é uma das maiores preocupações hoje do brasileiro, quer seja o morador das grandes cidades, pequenas, médias cidades e até do interior do Brasil, que passa a cada dia a sofrer também com a intranquilidade, com a insegurança diante do crescimento dos indicadores de criminalidade em nosso país. A comissão tem uma responsabilidade da maior importância. Ela irá realizar uma série de seminários, debates, audiências públicas no segundo semestre e no final do ano estará realizando um grande encontro nacional em Brasília, envolvendo autoridades federais, estaduais e municipais e incentivando a participação da comunidade na tentativa de se buscarem soluções de curto, médio e longo prazo, sem criar falsas ilusões. Não se pode imaginar que simplesmente mudando a legislação, em especial a legislação penal, e criando novas modalidades de pena, se vai resolver o problema da criminalidade. Na verdade, nós temos que ter uma ação preventiva, evitando que ela ocorra, em especial com relação a esses grandes delitos como o narcotráfico, a questão da corrupção, que atinge indistintamente todo o país. Dinheiro desviado do poder público acaba sendo um fator de justiça social. Euler Moraes, do PMDB goiano, por sua vez, participou em Nova York da reunião Istambul +5, realizada em junho, sobre a situação do habitat humano.
Nessa conferência, explica Euler Moraes, foram avaliados os compromissos de melhoria dos assentamentos humanos, lembrando que mais da metade da população mundial vive em cidades. Euler Moraes destaca o trabalho do Congresso Nacional que foi apresentado na conferência. Poderíamos citar 3 pontos importantes que o Brasil apresentou nessa reunião de Nova York. O primeiro é a aprovação da emenda constitucional, inclusive do senador Mauro Miranda, que assegura o direito à moradia como um direito fundamental na Constituição. Não basta apenas estar na Constituição, nós queremos agora a implementação de programas de caráter nacional que faça com que a moradia, sobretudo popular, seja uma realidade para todos os brasileiros. Segundo ponto foi a aprovação também no Congresso Nacional do Fundo de Combate à Pobreza, que é extremamente importante, inclusive com destinação de recursos para a construção de habitações populares e que era também uma das questões preconizadas na reunião de Istambul. E, finalmente, também contribuição do Congresso, a aprovação do Estatuto da Cidade. Fel Rosa, do PSDB Capixaba, apresentou o projeto que torna obrigatória a divulgação, através da Voz do Brasil, dos recursos liberados por órgãos da administração direta ou indireta para estados e municípios. Fel Rosa acredita que a medida daria maior transparência aos programas oficiais e permitiria que a população tivesse maior controle sobre a aplicação dos recursos. Nós temos visto com frequência algumas estatísticas fornecidas pela chamada Anistia Internacional e também por outras ONGs relacionadas com o controle da corrupção no mundo, e a nota do Brasil de 0 a 10 é de 4,5, uma nota muito fraca, uma nota que indica que é alto índice de corrupção na administração pública brasileira, muito alto. E, evidentemente, essa corrupção significa o quê? Menos dinheiro para a desnutrição infantil, menos dinheiro para melhorar a saúde da população brasileira carente, menos dinheiro para a educação e menos dinheiro para programas prioritários e maior concentração de renda. O Brasil, por causa da questão de corrupção, principalmente nos órgãos públicos, é o país que constantemente tem demonstrado ser o vice-campeão da concentração de renda no mundo. Então, este projeto visa exatamente tornar mais transparente a distribuição de verbas. Vicente Caro Preso, do PSDB, anunciou que a bancada catarinense obteve a garantia, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de recursos para a duplicação da BR-280. A duplicação, de acordo com Vicente Caro Preso, vai reduzir o número de acidentes nas regiões norte e nordeste de Santa Catarina. Bom, a BR-280, ela passa na região norte e nordeste de Santa Catarina, do Porto de São Francisco até a cidade de Porto União, uma extensão de 270 quilômetros, e nós conseguimos, bancada catarinense, mas numa luta muito grande, até os últimos minutos da sessão na Comissão Mista de Orçamentos, nós conseguimos a inclusão da duplicação na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso significa um avanço muito grande e a possibilidade do governo federal incluir no plano ou no projeto de lei orçamentária para 2002 a previsão de verbas, que serão complementadas, caso necessário, pela própria bancada de Santa Catarina. Salomão Gurgel, do PDT Potiguar, participa da comissão especial que estuda a regulamentação do artigo 192 da Constituição, que trata do sistema financeiro nacional. Salomão Gurgel propõe o controle público do setor financeiro, inclusive dando maior transparência aos debates ocorridos dentro do Banco Central. O que seria isso? Não seria só apenas o controle por parte do Congresso Nacional, do Tribunal de Contas, de comissões técnicas especializadas, não. Seria mais até mesmo um sistema de transparência e de segurança dentro do Banco Central para que toda a conversação que se procedesse dentro do Banco Central, ela fosse gravada. Porque assim nós teríamos a segurança das informações no que concerne a todo este mundo do sistema financeiro. É um sistema complexo que deve ter uma transparência muito grande, porque por aí
são tratadas as questões relacionadas com as finanças do país, com o câmbio, com a própria economia na sua globalidade. Então tem que haver a maior transparência. Final de mais uma edição de A Voz do Brasil. Boa noite. Rede obrigatória de rádio para transmissão de programa político. No ar, o programa do Partido Social Liberal. Com a palavra, o presidente nacional do PSL, deputado Luciano Bivar. Minhas senhoras e meus senhores, aproveitamos este espaço concedido pela Justiça Eleitoral para expressar importantes ideias e sentimentos que norteiam a vida e a prática do PSL. Como parlamentar, observamos no Congresso Nacional uma grande briga entre a demagogia e os verdadeiros interesses do Brasil. Um bom exemplo disso é que parcela ponderável de parlamentares tem se deixado dobrar por setores fantasiosos e idealistas da mídia, por medo de se tornarem populares. Nós não. Temos coragem para contestar no Supremo a constitucionalidade da lei que autoriza o Executivo, sem ouvir o Judiciário, a quebrar o sigilo bancário dos cidadãos. É falácia dizer que a iniciativa do nosso partido visa proteger sonegadores. Como? Se apresentamos proposta para a adoção do imposto único, regime em que todos pagariam seus tributos, sem que um só contribuinte escape dessa obrigação. Também, através da emenda constitucional, propusemos um princípio majoritário nas eleições parlamentares, substituindo o antigo e corrupto sistema proporcional e seus famigerados coeficientes e sobras. E no campo da segurança pública, fomos mais ousados. Apresentamos projeto visando a implantação da pena capital, exclusivamente para crimes hediondos de sequestro seguido de morte. E tantas outras proposições. Assim, fiéis ao programa do PSL, temos atuado independentemente da origem da proposta, se do governo ou da oposição. Para nós pouco importa. Antes de tudo, somos brasileiros. Boa noite. Este foi o programa do Partido Social Liberal. Termina aqui a rede obrigatória de rádio para transmissão de programa político. Rede Nacional de Rádio. Rádio Nacional Brasília. Rádio Nacional Rio de Janeiro. Rádio Nacional do Brasil. Rádio Nacional FM. Rádio Nacional da Amazônia. Emissoras Rádio Brás, ligando o Brasil e o mundo nas ondas do rádio. Em Braslândia, a rádio é nacional. Braslândia e Nacional, a rádio da comunidade. Quer saber? Então acesse um desses endereços eletrônicos: www.radiobras.gov.br e www.agenciabrasil.gov.br.